Olá, quinta temporada, eu, você e as circunstâncias, e você, essa altura, já sabe. Essa temporada estamos falando de pessoas e com pessoas que resolveram sair de casa, ir para longe, montar sua vida, sua carreira e construir aí seu futuro longe da onde nasceu. A temporada se chama Longe de Casa e a gente está conversando com alguns amigos e hoje nós estamos trazendo a Gabi, Olá, boa noite. que está lá no Canadá. Ela hoje é coordenadora em uma empresa do ramo financeiro, em um banco, né, Gabi? É isso? Exatamente. Uhum. E nós vamos bater esse papo com ela. Ela vai nos ouvir, mas vocês vão me ver, mas não vão ver ela. Se você está no Spotify, isso não vai fazer nenhuma diferença. Se você está vendo o vídeo, aí você vai só ter o prazer de me ver. Gabi, primeiro, obrigado por aceitar o convite. É um prazer te receber. E eu queria começar pelo começo, né? Lógico que eu tenho que sempre dar uma contextualizada, porque sempre tem gente nova chegando Uhum. e aqui a gente não tem roteiro, então a gente não combinou nada do que ia conversar, nem conversou antes, então aqui é quase que ao vivo, quase que ao vivo. Me dá assim, uma primeira contextualizada, assim, como é que surgiu essa ideia de sair do Brasil? Quanto tempo você está aí? Dá uma primeira ideia, assim, para quem está ouvindo a gente. Como é que foi, assim, sabe? Vamos começar então pelo começo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fico muito grata, muito lisonjeada de ter a oportunidade de ter esse bate-papo contigo e com todo mundo que está nos ouvindo. De onde veio essa ideia de morar fora? Na verdade, durante a minha graduação, né, graduei em engenharia pela PUC, eu tive a oportunidade de passar um tempo na França. Então, morei um ano na França, foi a minha primeira vez fora do país, nunca tinha tido contato com outras culturas, sempre tinha morado com a família e tudo mais, então foi o meu primeiro grande salto. E a partir desse momento, eu percebi que existia um mundo fora de casa, existia um mundo fora do Brasil. E a ideia, a sementinha, na verdade, foi fomentada nesse momento. Então, eu volto para o Brasil, né, retomo os meus estudos no Brasil, sigo trabalhando e começo a fazer aquilo que a gente chama, né, em bom português, de um pé de meia. Né? Começo a guardar um dinheirinho todo mês, porque queria muito viajar e queria talvez fazer um intercâmbio para algum outro lugar que não a França. E essa ideia eu nunca abandonei de morar fora, mas as minhas condições financeiras na época não me permitiam. Então, o que que eu poderia fazer, né? Ou encontrar uma proposta de trabalho numa empresa no exterior, ou guardar um dinheirinho e fazer isso por mim mesma. Foi o que eu fiz. E sempre tive essa vontade, sempre tive esse desejo de morar no exterior e pensava em vários países, pensava no Canadá, pensava na Austrália, pensava em Estados Unidos, talvez até mesmo a França, né? Eu sempre avaliava, eh, enfim, as possibilidades, qual país eu poderia me recolocar e onde seria mais fácil. Dentre todas as minhas opções, eu achei, na época, que o Canadá seria o lugar com menos desigualdade, o lugar com mais diversidade também, um lugar muito aberto a outras culturas, outros sotaques. Então pensei, por que não o Canadá? Então foi onde surgiu a ideia, né, de vir morar aqui. Isso é só um resumo, né? Aconteceu muita coisa entre a França e o Canadá nesse meio tempo. Mas foi assim que surgiu a ideia, na verdade. Eu não te escuto, eu acho que tu estás É, com eu, uma... eu fechei o microfone aqui para Pode ser. não falar. Eu tô falando francês aqui, desculpa, não, mas eu sempre digo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Essas coisas só Não, acontecem mas o ao vivo. espírito, o espírito é esse. É, Joia. entre essa ida para França e a chegada no Canadá, quanto tempo passou? Ótima questão. Foram.
aproximadamente 5 anos. Então, entre uma primeira ideia, assim, de efetivamente morar fora e realmente ir, foram 5 anos. Foram 5 anos. Até a ideia, na verdade, ela surgiu quando eu acabei voltando para o Brasil, mas como eu disse, né, eu não tinha condições e era um plano também muito ambicioso para mim na época, sozinha. Nesse meio tempo, acabei encontrando, né, meu esposo, então, que também comprou a ideia, achou que seria uma boa ideia, tinha esse desejo também. Então, eu devo muito desse plano Canadá a ele também, porque eu surgi com a ideia, surgi foi um orçamento compartilhado, né, eu ia falar, surgi com o budget, né, parece que eu tô falando na empresa, né. Foi um plano compartilhado, né, então com as economias dele e as minhas, mas, ele foi muito mais a pessoa que planejou como fazer isso dar certo, como, lidar com a papelada, questão burocrática, visto. Eu não sou nem um pouco boa com esse tipo de coisa, eu tenho muita dificuldade, na verdade, eu sou desorganizada e eu não tenho nenhum problema eu tento melhorar, mas eu não tenho nenhum problema em assumir isso. E ele, pelo contrário, ele é extremamente metódico, organizado, então, foi ele quem fez a parte chata, digamos assim, do plano, a parte do visto e como ir, né, o que que a gente precisa para ir para lá, tem que traduzir diploma, tem que fazer a equivalência de diploma, toda essa parte foi muito com ele, eu devo muito a ele até. Aproveito essa oportunidade aqui para agradecê-lo. Legal. E quando você foi a primeira vez, isso você está aí faz quanto tempo? 5 anos já. 5 anos. Nossa, Uhum. essa já, Passa rápido. 5 anos. Quando você foi a primeira vez, você já foi com alguma coisa, né? Você já tinha um emprego, um meio acertado ou acertado? Na verdade, não. Na verdade, o meu esposo, ele tinha um visto de estudo, então ele veio com o plano de estudar aqui, e eu tinha um visto de trabalho. Então, meu visto ele era aberto, eu poderia trabalhar em qualquer coisa, mas eu não tinha um trabalho ainda. Então, eu precisei, enfim, traduzir meu currículo, precisei ir bater um pouco de porta em porta, né, para conseguir alguma coisa que pudesse nos financiar, porque eu, enquanto estudante, ele poderia trabalhar, mas só meio período, e a carga horária dos estudos que ele fazia, da faculdade que ele fazia, era muito elevada, então ele realmente não conseguia trabalhar, né, e como eu tinha o visto aberto, eu podia fazê-lo. Entendi. Mas como quando vocês, enfim, decidiram mesmo, falar, não, agora a gente vai montar o plano e vai fazer. Isso levou quanto tempo, assim, o plano para valer, né? Porque, foi para França, tal, aí surgiu uma primeira ideia, mas aí do dia que vocês sentaram e falaram, não, nós vamos fazer isso efetivamente. Quanto tempo levou, assim, de planejamento? Foi bastante rápido, foram 6 meses. Foi uma coisa e eu digo bastante rápido, 6 meses é bastante tempo, mas bastante rápido, porque existe toda uma burocracia, com Uhum. relação ao visto, com relação a obter os papéis necessários, né, para abrir essas portas para o Canadá. Então, esse tipo de processo costuma levar, em alguns casos, 1 ano e meio. Eu Para a acho gente que, acho que hoje, 6 meses, eu acho que não tira nem o visto. provavelmente não. E na época, né, esse foi o período anterior à Covid, na época foi bastante rápido. A gente decidiu isso em abril e em novembro a gente estava com as malas prontas, em novembro a gente já estava no Canadá. Então foi uma conjuntura de fatores, a gente conseguiu todos os papéis que a gente precisava obter, o consulado também respondeu super rapidamente e conseguimos o dito visto. E o teu marido faz o quê? Ele é engenheiro. Ele é Assim engenheiro como também. eu, ele também é engenheiro, aham. Ah, tá. Dois são engenheiros. E hoje ele aí tá na área dele, tá? Trabalha na área dele, sim, como engenheiro. Trabalha com serviço técnico, com, digamos, a área de manutenção de serviço pós-venda. Ele é coordenador em uma empresa hoje também, assim como eu. Então, ele tá super na área dele hoje em dia.
E a tua engenharia é em que área? Produção. Por que que todo engenheiro vai parar depois na área financeira? O que que acontece? É Porque uma isso não tem ótima. nada a ver com o Canadá, né? Acontece aqui também, né? É uma área que eu acho, pelo menos, que é bem remunerada e é uma área bem competitiva também. Então, não existe tédio onde eu trabalho. Talvez por isso, né? Não posso me queixar da remuneração. Os assuntos com os quais eu trabalho também são bem legais, bem interessantes. Então, talvez seja por isso. Certo. Então aí vocês se organizaram tal, e foram. Eu até, na minha cabeça, você já tinha ido com alguma coisa mais certa. Mas aí me conta, chegou aí. E aí, como é que foi o processo, assim, no começo? O processo foi um choque cultural, né? Por acreditar que tinha um bom nível de inglês e perceber que na vida real as coisas não funcionavam assim, que as pessoas não compreendiam muitas vezes meu sotaque. Perceber também que, por mais que seja um país muito diverso, existe um estigma, né? Uma vez imigrante, tu continua sendo sempre imigrante. Eu até acho engraçado, algumas pessoas usam o termo expatriado, e eu acho até um pouco cômico, né? As pessoas que vêm da Europa, né, de países que são, enfim, um pouco mais bem posicionados, usam o termo expatriado, eu uso o termo imigrante, né? Porque, enfim, a gente está saindo do nosso país de origem e a gente se torna imigrante onde a gente chega. Então sempre existe um estigma, né? Encontrei estigmas também com relação a ser uma mulher da América do Sul. Existe hoje um estigma, infelizmente, né, um estigma muito sexista, que as mulheres, enfim, saem com as roupas do carnaval na rua. Então, enfrentei esse tipo de questão, esse tipo de piadinha, né? Tento sempre levar com bom humor, mas são coisas que mulheres no exterior acabam confrontando bastante. Tive um choque também, eu tô falando, tô do lado negativo, né? Eu vou chegar no ponto positivo também. O choque também com relação à temperatura, por mais que tu saibas que frio foi mais frio do que eu imaginava. Então, a falta da luz do sol também faz toda uma diferença, né? Nós viemos num país tropical, um país onde a gente tem o calor do sol, tem várias horas de sol por dia. Isso acaba fazendo uma diferença, né? Até níveis de saúde mesmo, não é só ainda, né? Níveis de vitamina D no teu corpo. Então, esse foi todo o lado negativo, né? Todo o meu primeiro choque, mas fui também muito agradavelmente surpresa pelo transporte público, pela questão da segurança pública. É um lugar onde não existe praticamente assalto, tu ficas confortável para deixar teu carro aberto na rua, ninguém vai mexer no que é teu. Então tem várias coisas positivas também. Eu te compartilho o meu primeiro choque porque eu percebo que muitas vezes as pessoas saem do Brasil com aquele complexo, né, de vira-lata e que no outro país tudo são flores e tudo é maravilhoso. Não, a gente encontra várias dificuldades no caminho. Vale a pena no final? Vale, mas não é fácil. É, e aqui no Brasil, o Canadá ele é pouco falado, né? É difícil, até em termos de notícia mesmo, aparece pouco, né? A gente sabe um pouco da Europa, aparece muito sobre os Estados Unidos aqui, e era isso, né? O brasileiro, ele não até por culpa nossa, mas enfim, porque não é exposto, né? Nem notícia, nem história, nem cultura, basicamente, com exceção da Europa, e quando eu falo Europa mais ao oeste, né? Ao Uhum. oeste da Europa e os Estados Unidos, o restante o brasileiro não conhece muito. Então, eu queria que você nos ajudasse com isso. Assim. Porque a gente acaba vendo o Canadá quase como uma extensão dos Estados Unidos, né? Quando você me mandou o teu número ali, eu brinquei até com a minha esposa, que originalmente é amiga da Gabi, né? Eu sou agregado, na verdade.
Eu brinquei com ela, eu falei, olha, mas até o número do código de área é o dos Estados Unidos, né? Que é É o, verdade. e também já ainda reforça mais isso quando ela aparece que é o estado dos Estados Unidos. Mas a gente acaba enxergando isso no Canadá quase como uma extensão dos Estados Unidos, porque o que aparece aqui do Canadá, muito de vez em quando, é um time do Canadá lá que joga na Liga dos Estados Unidos, time de basquete do Canadá, ou até um time de hóquei e tal, e acaba os atores do Canadá, aqueles cantores do Canadá, muitas vezes o pessoal acha que são americanos, né? Uhum. Com E certeza. então eu queria ouvir de você assim, é isso mesmo ou não tem nada a ver? É muito diferente? Como que você vê assim? Hoje, morando aqui, eu percebo que é bastante diferente, sobretudo na parte onde eu moro na parte francófona, né? Quando eu cheguei aqui, na verdade, eu fiquei um pouco chocada, porque morando no Rio Grande do Sul, a gente sabe, sempre existiu um movimento separatista, Você né? só explica o que é a região francófona. Desculpa, é a parte de Quebec. E a parte que fala Quebec, mais francês, assim, a parte mais francesa, exato, né? exatamente. A parte que foi colonizada pelos franceses inicialmente. Então, quando cheguei aqui, eu sempre brincava com minha esposa, né? Eu saí do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não saiu de mim. Porque assim como o Rio Grande do Sul, que diz que o Sul é meu país e vamos separar do resto do Brasil, no Quebec existe também um movimento muito forte, separatista, independentista. E eu me perguntava, mas por quê? Somos todos canadenses, né? Na época eu não era canadense ainda, mas eu tentava unificar, né? E eu lembro que uma vez uma colega de trabalho me disse: não, nós não somos, culturalmente nós somos diferentes, a língua é diferente, nosso comportamento é diferente. Realmente a gente gostaria de separar porque a gente não tem nada a ver com eles. Com o passar do tempo, um pouco a contragosto, eu preciso concordar com essa opinião. Realmente é bem diferente. Uma parte do restante do Canadá, e lá eu estou sendo muito simplista falando restante, mas existe uma parte, eu estou falando de Manitoba, Alberta, existem algumas províncias que são muito similares aos Estados Unidos, né? Aquela cultura de, por exemplo, go big or go home, de ter picape, aquilo que a gente chama de, até é pejorativo que eu vou dizer, mas aquele estereótipo de redneck, né, de pescoço vermelho, daquele cara que é conservador, que tem a sua picape, que diz que o país dele é o melhor país do mundo e que não enxerga nada numa outra cultura, que não abraça, por exemplo, que não respeita as culturas indígenas, povos originários, imigração e tudo, enfim, é aquela coisa meio Trump, aquele estereótipo que a gente tem hoje em dia. Então, parte do Canadá é realmente assim. Eu não posso generalizar, não é toda a população aqui, existem pessoas maravilhosas, inclusive, eu tenho que dizer, o povo canadense é muito solidário. Existe muito esse conceito de solidariedade. Quando existe algo, por exemplo, em um bairro, ou existe uma vaquinha para ajudar, pouco importa que seja uma doença, ou ajudar um cachorrinho que foi maltratado, que teve um acidente, todo mundo ajuda. Existe esse senso comunitário muito forte. Ao mesmo tempo, é uma população um pouco fechada, então é um pouco difícil ter amigos. As pessoas no trabalho, elas não comentam, por exemplo, como foi seu final de semana. Ninguém se adiciona em rede social, muito importante, né? A rede social que as pessoas se adicionam aqui é o LinkedIn. Ninguém se adiciona no Facebook, por exemplo. Existe todo esse respeito, essa proteção à vida privada, né? Então a gente considera que eles são, entre aspas, fechados, né? São eles que são fechados ou é o povo brasileiro que é muito, entre aspas, aberto, né? A gente que tem esse costume de misturar um pouco a nossa vida privada e profissional. Talvez seja um ponto. É que aqui tem uma mistura, né? Eu conversei semana passada com uma pessoa que está na Europa e uma pessoa que está nos Estados Unidos, né? E eu acho o Brasil, na questão do consumo, principalmente, e Uhum. na questão do trabalho, mais parecido com os Estados Unidos, porque a gente aqui também, né? Se todo mundo pudesse ter SUV, todo mundo ia ter. O pessoal gosta de refrigerante grande, tudo, né? É diferente da Europa que o
pessoal tem mais carros pequenos, acho que nem tem refrigerante de 3 litros na Europa, se eu não me engano. Nunca vi. Eu acho que não tem. Acho que até, inclusive aqui, por exemplo, a Coca-Cola, que aqui é de... A Coca-Cola ganhou propaganda de graça. Que aqui é de 600 ml, por exemplo, eu acho, se eu não me engano, na Europa é 400 ml. Uhum. E aí é de quanto? Aqui depende, aqui tem para todos os gostos. Eu nunca vi nada maior do que 2 litros. Existem as pequenininhas, que são só uma porção, 300 ml. Existe a garrafa 600, que eu acho que é 500 e alguma coisa, não é exatamente 600. Até Existe... porque eu acho que a produção aí deve estar muito ligada aos Estados Unidos ali, né? Exato, exato. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de... Não vou fazer propaganda, eu gosto muito de um refrigerante X. E não me orgulho disso. Acho que Não tem problema. Até porque ninguém tá patrocinando a gente mesmo. Exato, exato. Mas, gosto muito da minha coquinha zero. Sei que isso não é saudável, mas é difícil desapegar da minha coquinha. E consumo bastante, mas percebo que não é o mesmo consumo das pessoas do Brasil, sabe? Aqui as pessoas tomam água com a sua refeição. As pessoas são muito mais saudáveis aqui. É, Até só para dar um exemplo, as crianças no colégio, na merenda que elas levam, elas não podem levar uma série de alimentos, aqui o que eles chamam de ultraprocessados. Então, salgadinho é proibido no colégio, presunto é proibido, salsicha é proibida também. Então, É proibido, quando você diz é proibido, assim, eles não pode levar de lanche, é isso? é proibido, você não pode, não vai ter a venda no colégio para crianças pequenas. E você não pode levar de lanche. Se você levar, a tia lá, a professora vai interditar, vai pegar a marmitinha da criança e dizer, não, você não pode comer isso. Vai mandar um bilhete, vai ligar para a mãe vai tomar uma advertência e vão dar uma banana, uma fruta para essa criança que eles têm à disposição para esses casos. Mas é muito raro de acontecer, porque os pais recebem uma lista lá exaustiva de tudo aquilo que eles não podem enviar. Eles não podem enviar também alimentos que contenham amendoim, porque existem muitas crianças, não sei se é uma questão genética daqui, que têm reação alérgica muito forte ao amendoim. Então, existe realmente uma lista. Então, os pais acabam sendo um pouco reféns. O que tu vai enviar? Tu vai enviar uma fruta. Então, as crianças, desde a idade mais baixa possível, elas acostumam a comer bem. E isso reflete na vida adulta, né? O Canadá é um lugar onde tu praticamente não vê pessoas com sobrepeso. As pessoas são muito saudáveis. Os hobbies das pessoas, se tu conhece um canadense e pergunta o que você faz no final de semana? Ah, eu faço mountain bike, eu faço randonnée, que é, no caso, escalada, eu faço caminhada. Então, todas as pessoas têm hobbies aqui com relação à vida saudável mesmo. Isso eu acho bastante interessante. Então, voltando, né, ao consumo de refrigerante, eu gosto muito do meu refrigerante, não me orgulho disso. E eu percebo que quando eu trabalho em presencial com os meus colegas, eu sou levemente julgada, porque todo mundo, no máximo, vai procurar uma água com gás para tomar com a refeição. E eu sempre vou lá procurar a minha coquinha, né, a qual eu sou refém. A Gabi, recentemente você conquistou a cidadania, né? Exatamente. Eu vou deixar para falar isso mais para frente, mas eu só lembrei disso agora, porque você falou que todo canadense tem hábitos saudáveis e tal, e a Gabi praticamente virou a musa fitness daquelas que posta academia assim, não, uma loucura. É verdade, foi... Você adquiriu esse hábito aí, ou já era uma coisa tua aqui, ou não tem nada a ver com o lugar? Foi uma coisa sua de cabeça? Sim. Eu acho que tem a ver um pouco com a pandemia. Bom, a pandemia foi um pouco efeito colateral. Eu acho que como eu e a torcida do Flamengo, né, eu e todo mundo, eu acabei ganhando um pouco de peso na pandemia por ter uma vida sedentária e talvez por ter hábitos alimentares que não eram muito bons. E durante a pandemia também, só para explicar onde eu cheguei agora de se virar a musa fitness, né? Coisa que eu não sou, né? As pessoas não estão me vendo, mas eu não sou, não criem expectativas, sabe? Porque eu não sou tão longe Deixa o disso. pessoal criar a expectativa que eles não estão te vendo. Deixa eles imaginar, né? Deixa. Eu Expectativa da audiência, deixa criar a expectativa. Não, nada disso. Eu acabei ganhando muito peso na pandemia.
No meio disso tudo, adotei um cachorro que me fez, né, me tornar mais ativa, então passei a andar, porque eu não podia ter o coitadinho do cachorro preso em casa, né, precisa fazer atividade, e eu, por consequência, fiz atividade com ele. Acabei perdendo um pouco de peso desde que adotei esse bichinho. Enfim, como toda pessoa que ganhou muito peso e perde peso, acabei ficando com uma pega ali sobrando, algo que esteticamente me incomodava, nunca dei muita bola para isso, mas acabei unindo o útil ao agradável, né? E também algo que eu percebi com a pandemia, eu acabei consumindo muito mais redes sociais do que eu deveria, e em um dado momento eu cheguei à conclusão de que eu faria uma cirurgia plástica no Brasil, que isso seria tudo muito simples, tudo muito fácil. Mas, gente, cabe lembrar que eu tenho, não vou dizer a minha idade aqui, né? Eu tenho um pouquinho além de 30 anos, então convenhamos, é muito cedo para ter uma intervenção cirúrgica. Então eu resolvi, em bom português, né, tomar vergonha na cara, fazer um exercício físico para me manter em forma, né, para resolver essa questão que eu tinha com a pele que estava ali sobrando, me incomodando, aquelas gordurinhas que persistiam ainda. E percebi que isso me fez um bem enorme também, psicologicamente falando, né? A gente não pode negar que a atividade física acaba te liberando endorfina e outros hormônios, né, que fazem bem para o corpo. Então acabei pegando o hábito mesmo, pegando o gosto, né? Será que foi por ter me tornado canadense? Fica a pergunta no ar agora. Não saberia dizer. Será que foi o ar aqui do Canadá? Não sei. Eu acredito que não tem como não absorver um pouco da cultura, né? Eu Com tenho certeza. falado com as pessoas que eu tenho conversado que, lógico, vamos guardar todas as devidas proporções, né? Porque eu saí apenas de um estado para o outro, né? Não de um país para o outro, né? Mas mesmo assim muda. Mas é quase, né? Porque principalmente se a gente falar em termos de Europa, né? É quase como se eu tivesse saído da Espanha, sei lá, ou de Portugal, Uhum. ou da Itália, talvez, depende do pedaço da Itália, e ter ido morar na Alemanha, ou Geograficamente, com certeza. na Inglaterra, talvez, sei lá, pessoal mais fechado, mais talvez. Então, em termos de distância, seria, né? Como sair mais ou menos de Portugal, da Espanha e morar na Alemanha, sei lá, Uhum. talvez. E, e é inevitável, né? Alguma coisa você acaba absorvendo da cultura, né? Não tem como, né? Com- Mas o que eu queria. Eu não quero ficar contando essa história, porque eu acabo contando aí ela em todos os episódios e aí fica repetindo. Mas eu queria te perguntar o seguinte: quanto fez de diferença essa jornada na UT sozinho? Antes de te perguntar isso, porque eu acho que isso eu quero que você responda com o tempo. Eu vou te fazer uma pergunta antes para a gente chegar nisso. Você convive aí com outros brasileiros, não? É um pouco snob da minha parte que eu vou falar, mas não, nós escolhemos, na verdade, nós, como um casal, a gente escolheu não ter contato. Porque nós percebemos que a comunidade brasileira, existe algo muito positivo, as pessoas se ajudam bastante e tentam encontrar trabalho umas para as outras e tudo mais, mas nós percebemos que a comunidade brasileira aqui, sobretudo onde a gente mora, ela tem uma tendência a viver em guetos. Então, as pessoas consomem as mesmas marcas do Brasil, as pessoas consomem as mesmas roupas, as pessoas fazem importação de comida. E eu não estou falando de coisas específicas, por exemplo, eu sei que a gente usa o nosso polvilho para fazer pão de queijo, por exemplo, que aqui não tem, que é difícil de encontrar, ou a batatinha palha para comer um estrogonofe de vez em quando, que é algo gostoso e que não existe aqui. Eu dei dois exemplos bem específicos. Tem pessoas que vivem com o arroz da marca X, porque é o arroz que elas comeram na infância no Brasil, que elas só vão usar a roupa da marca Y. Eu tenho, enfim, amigos que importam até sabonete, né? Como se não existissem sabonetes aqui. Então, isso é algo que acaba me assustando um pouco. Percebo também que as pessoas tentam reproduzir o Brasil delas, então elas tentam fazer o mesmo pagode, o mesmo churrasco, e elas ficam fechadas naquele mundo. E não que eu não goste, adoro um pagode, gosto mais ainda
de um churrasco, mas eu percebo que elas não têm contato com a cultura do país qual elas escolheram para viver. Então elas reproduzem, elas fazem um mini Brasil. Tô dizendo que todo brasileiro faz isso aqui? Absolutamente não. Mas em alguns casos, as pessoas que eu conheci, elas acabam guardando esse vínculo. Até porque a gente não vai esconder isso de ninguém. O povo brasileiro é um povo muito caloroso, um povo muito receptivo. Mas eu acho que a gente tem que dar uma chance também, porque afinal de contas a gente escolheu, né, vir em outro país. A gente tem que dar uma chance para as pessoas do outro país e a gente tem que tentar também se adaptar. Eu não posso querer que o Canadá se adapte ao mundo da Gabi. É exatamente o contrário. Sou eu que preciso me adaptar, sou eu que sou a imigrante aqui. Então eu tento me adaptar, eu tento ter amigos aqui no trabalho, eu tento ter amigos que são meus vizinhos, tenho o mesmo círculo de amizades que eu teria no Brasil? Infelizmente não. Mas eu acho que é algo que vai ser construído de acordo com o tempo e isso vai acabar acontecendo naturalmente. E você percebe isso principalmente nos brasileiros? Ou, eu nem sei, né? Como que é aí? Tem imigrante de tudo que é lugar? Ou tem mais de um lugar? Ou são poucos? Como que... Depende da região. Se a gente estiver falando de uma província anglófona, aquelas províncias que falam inglês, por exemplo, Ontário, Vancouver, Alberta, Manitoba, é um pouco mais multicultural, digamos. Então, tu vai encontrar muita gente da China, da Índia também, muita imigração indiana, imigração coreana, e vai ter gente da América Latina também, vai ter basicamente gente do mundo inteiro, né? Países que falam inglês de alguma forma pela colonização em maior quantidade, mas países da Europa, países da América do Sul, enfim, é mais multicultural. No Quebec, eu acho que o fato de ter o francês como primeira língua, isso acabou criando uma barreira linguística. Então, existe uma imigração muito forte dos países africanos, países que outrora foram colonizados pela França, né? Então, as pessoas têm já o hábito de utilizar a língua francesa, né? Às vezes não é a primeira língua, né? Falam a língua do país ou um outro dialeto e o francês acaba sendo uma terceira língua, então isso viabiliza, né, com que eles venham para cá. Muita imigração francesa, né? Naturalmente isso aconteceu, porque foram os franceses que vieram para cá anteriormente, então muita gente da França, sobretudo agora, com todas as questões de aquecimento global e com as revoltas com relação à aposentadoria na França, enfim, a vida não tem sido mais tão fácil como era antigamente, né? Aquela visão que a gente tinha do sonho europeu. Então, muitas pessoas procurando refúgio aqui também no Canadá e um pouquinho de gente da América do Sul, onde eu me incluo, mas praticamente ninguém, assim, daquela parte da Ásia, Japão, Coreia, é muito raro, né? Praticamente a gente não tem esse tipo de imigrante, talvez por conta da barreira linguística, né? Da barreira do francês. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para você que está aí do outro lado, é 2 segundos, uma vinhetinha, a gente já continua. Fica por aí e vem comigo. Voltamos para vocês. Foi 2 segundos, para nós um pouquinho mais. Gabi, eu tinha te perguntado antes como que, se você convivia e tal com brasileiros e tal, porque eu queria levar a segunda pergunta, assim. Quanto você acha que foi importante, assim, você ter feito isso junto com o teu marido e não sozinha, assim, essa empreitada, assim? Quanto você acha que fez e está fazendo de diferença você ter dividido isso com alguma pessoa? Eu acho que fez toda a diferença de forma positiva. E meu esposo e eu, nós temos forças que são bem diferentes. Eu acho que nós somos um ótimo casal, e a gente é muito complementar. Então,
Eu ajo muito mais por impulso, eu estou muito mais no campo das emoções, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu sou bastante tranquila. Então, se alguma coisa não dá certo, que seja no trabalho ou questão financeira, o meu mantra é nada como um dia após o outro. As coisas, elas se arranjam. O perfil do meu esposo é completamente diferente. Ele é muito mais rigoroso do que eu, muito mais preocupado, às vezes até um pouco estressado, mas não digo isso, isso não é negativo, né? Acaba sendo um complemento, porque ele, por ser rigoroso, toda essa questão imigratória, que não é fácil essa questão de conseguir o teu visto, primeiramente, depois a tua residência permanente, depois a cidadania, é todo um caminho, é todo um calvário, né? E não é um caminho preto e branco, digamos assim. Existem muitas opções, muitas formas diferentes de acabar fazendo a mesma coisa, e eu acho que todo o esforço que ele colocou, com certeza, nos ajudou a ter hoje a cidadania, a ter as coisas que a gente tem. Então, foi muito mais fácil, eu acho, do que ter vindo sozinha, mas ao mesmo tempo, como um casal, isso foi um desafio também, porque muitas pessoas acabam divorciando, né, nesse processo, porque as dificuldades são muitas. Existe muita saudade de casa, dificuldades financeiras também, não é um mar de rosas, né? A gente chega aqui não com o mesmo salário, a gente não chega aqui com a mesma profissão. Normalmente a gente acaba tendo um começo mais, como é que eu posso dizer, hierarquicamente baixo, né? Provavelmente a gente não começa com o nosso padrão de vida também. Eu acho que nós fomos muito sortudos, eu não posso me queixar, mas algumas coisas que eram, digamos, normais pra gente, por exemplo, no Brasil a gente saía todo final de semana, a gente frequentava bons restaurantes, eu não cozinhava tanto em casa. Aqui, mesmo tendo um nível de vida adequado, aqui essas coisas são muito caras, né? Então, será que a gente perdeu em qualidade de vida? Não diria que a gente perdeu, mas a gente teve que se adaptar. E tudo isso acaba afetando, né? Tu tem um padrão de qualidade, tu tá acostumado com uma vida onde tu sai todo final de semana, onde tu come aquilo que tu tem vontade, e aí tu encontra uma nova realidade onde os preços são mais caros, onde tu não tem os mesmos alimentos. Isso é só um exemplo, né? Então, tudo isso acaba, como é que eu posso dizer, tornando a vida um pouco mais complicada, né? No Brasil nós temos, e o Brasil isso não é positivo que eu tô falando, no Brasil nós temos algumas facilidades, a vida é um pouco mais fácil, por ser um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, muitas pessoas acabam aceitando subempregos, né? E a gente está completamente acostumado com as facilidades que a gente tem. Não digo subemprego aqui de uma forma negativa, mas a gente está acostumado a ter a diarista, né? Aquela pessoa que vai nos ajudar em casa quando a gente precisa. Se tu precisa fazer uma reparação na tua casa, arrumar uma janela, uma porta, vai ter aquele senhorzinho faz tudo, né? E são coisas aqui que não existem praticamente. E se elas existem, elas são extremamente caras. Eu acho que talvez tenha tocado num ponto até, não exatamente nesse ponto, mas somando as coisas que você falou, você tocou num ponto que, vamos ver se faz sentido, né? Mas a gente aqui no Brasil, quando a gente fala na questão do nível que a gente tem aqui, e aí quando vai para outro país, e meio que. No teu caso, você já meio que falava a língua e tal, o próprio francês você já falava também, né? Sim, só para. Sim, aham, sim, sim. Então, Aham. e você já tinha uma formação e tal. Você foi mais planejado, né? Mesmo eu até achava que você já tinha ido com alguma coisa certa, mas mesmo você ir com alguma coisa certa, você foi já com visto de trabalho, enfim, Sim. você já tinha uma formação, já falava a língua, então Uhum. não foi exatamente uma aventura, né? Bota a mochila e Deus que nos ajude. Não, 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 longe disso. Então, e mesmo aí, vamos dizer assim, a percepção, né, do nível.
É que o que eu percebo no Brasil é que, na verdade, as coisas são tão desiguais que a gente que tem um pouquinho, tomar cuidado para não colocar isso, mas assim, a gente consegue ter um pouquinho mais. Um pouco mais de conforto, É, não, eu compreendo, a não é distância elitista pra fica falar. muito, a distância fica muito grande. E quando a gente vai para outro país, essa distância ela é menor, né? Eu acho que quando você diz que é mais difícil, por exemplo, você ter lá uma pessoa que cuida da tua casa, é, porque a distância entre essas pessoas e as pessoas que estão lá num cargo maior nas empresas, é lógico que ela permanece existindo, mas essa distância é menor, né? Eu te diria que no Canadá é praticamente o inverso. Essas profissões, as quais, e não me entenda mal, essas profissões que são um pouco mais manuais, que demandam mais esforço braçal, elas acabam tendo menos pessoas disponíveis, menos pessoas que querem fazer. Então, essas pessoas, por consequência, elas acabam ganhando muito. Uma pessoa que, por exemplo, que trabalha como pedreiro, que trabalha com construção civil, ganha um salário provavelmente maior do que o meu como coordenadora sendo engenheira. A pessoa que trabalha fazendo faxina aqui, com certeza tem um salário, se não igual, maior de um salário de base de um engenheiro. Então, aqui não existe subemprego, não existe trabalho ruim. Existe o trabalho que tem que ser feito. E se tem poucas pessoas que oferecem esse trabalho, bom, lei de oferta e demanda, né? Se tem poucas pessoas que oferecem e existe uma demanda grande, logo o preço vai lá para cima. E essas profissões são muito bem remuneradas. Quem trabalha aqui com beleza, com culinária também, com construção civil, acabam tendo uma ótima remuneração. E talvez até uma inversão aí na história das coisas, que essas profissões, inclusive, elas são mais difíceis de serem substituídas aí pela inteligência Com artificial, né? certeza. Então, talvez a gente vai passar por algum momento, aí não sei se no médio ou no longo prazo, ou até no curto, enfim, onde talvez as coisas artesanais vão ser cada vez mais valorizadas, porque a gente vai entrar cada vez mais numa era que tudo é feito por máquina ou por uma inteligência artificial, que talvez a coisa feita por uma pessoa passe a ter um valor até diferente. Com certeza. Uma reflexão muito boa. Né? Talvez isso aconteça. Eu não sei em que medida, porque realmente o que está acontecendo no momento com essa coisa da inteligência artificial, não tem como saber onde vai dar. Qualquer coisa que a gente falar é especulativo. Exato. Mas essas profissões são mais difíceis de substituir porque não é só software, né? Então, sei lá, você vai para construção civil, lógico que a tecnologia influencia e tal, mas aí não é só um software, né? Precisa de uma máquina, precisa de um robô, sei lá, precisa de mais coisas, né? O custo é maior do que, por exemplo, um, sei lá, não queria usar exatamente a tua profissão, né? Mas, Mas mas o engenheiro civil, por exemplo, o cara que faz o projeto, é muito mais fácil de ser substituído por uma inteligência artificial do que efetivamente o pedreiro que vai lá e faz o projeto. Mas, com certeza. Com certeza. Então, sei lá onde é que vão parar. Mas, enfim, voltando lá para eu não, não viajar muito para o lado de lá. Então, eu te perguntei a questão de você ter alguém para compartilhar com isso, Uhum. compartilhar essa tua jornada, porque, na verdade, ia me levar a uma pergunta que você já respondeu, que é essa questão da comunidade brasileira, né? Que o Sim. fato de daqui a pouco de você já ter alguém para compartilhar e que sabe da sua história, de onde você veio, talvez te dá um pouco de suporte para ter tomado a decisão que você tomou, né? Com certeza. Mas é E só alguém também. especulativo, né? Porque pode não ter nada a ver. Eu tô só especulando mesmo. Não, mas tua reflexão é completamente correta. E é alguém também que compartilha os mesmos valores, né, Uhum. que os meus. Porque imagina se eu estivesse casada com uma pessoa que é completamente dependente dos amigos brasileiros e que precisa fazer as mesmas coisas que fazia no Brasil, né? Isso seria um conflito de interesse muito grande.
provavelmente a gente não teria a paz que a gente tem hoje no nosso casal, né? Então é alguém que comprou a ideia comigo e que pensa parecido também. Afinal de contas, se a gente decidiu emigrar aqui, a gente nunca vai deixar de ser brasileiro, a gente nunca vai renegar as nossas origens, mas a gente precisa se tornar também um pouquinho canadense, né? Isso é inevitável. Indo um pouco para a questão profissional, assim, até para a gente fazer um pouco, traçar um pouco do panorama, assim, porque a gente não sabe quem é que vai ouvir isso aqui ou não, né? Mas em tese, provavelmente algumas pessoas, assim, que pensam em morar fora, é, pode ser um potencial público, né? Então, vou tentar Claro. fazer um pouquinho desse serviço, vamos dizer assim, né? Hoje, quantas horas você trabalha por dia aí, Gar? São 35 horas por semana. Isso no meu contrato, né? Eu acabo fazendo, eu gosto muito do meu trabalho e eu acabo até me implicando, eu acho, um pouco mais do que eu deveria. Então, o meu contrato, eu preciso trabalhar 35 horas por semana. Hoje eu acho que eu trabalho umas 40 horas, mas é porque eu quero, porque eu tenho conforto de trabalhar de casa, eu tô 100% em home office, então não me importa trabalhar um pouquinho a mais, dar o meu 2% a mais lá, porque eu acho que realmente vale a pena, mas são 35 horas. Você está 100% home office hoje? A gente tem um movimento agora para trabalhar pelo menos 2 vezes por mês no escritório. Então, quando existe alguma reunião assim de direção, algum momento, algum curso também. Quando eu percebo que realmente vai ter um interesse em estar lá presencialmente, eu vou. Eu gosto de ter esse contato. Mas eu não vou para o escritório, por exemplo, assim como eu vejo muitas pessoas comentando, reclamando, ir para o escritório para ter reuniões, né, no Zoom ou no Teams, ou pouco importa a plataforma, com pessoas que estão à distância, porque hoje em dia é muito difícil, né, coordenar todas as pessoas, todo mundo estar no escritório ao mesmo tempo. Então, às vezes, tu tá no escritório, mas tá fazendo reunião com alguém que tá longe, tá fora, né? Então, nesses dias eu acabo ficando em casa Qu- mesmo, porque eu percebo que vale mais a pena. Quanto tempo que você está no home office? Direto, ou é desde o começo? É, Nesse emprego faz 2 anos, e no meu emprego anterior eu comecei em presencial, mas aí veio a pandemia, aí eu fiquei basicamente o tempo todo em home office também. Então, em regime de home office, vamos dizer, 3 anos já. E qual que é a tua opinião, assim, sobre esse regime, assim, eu percebi que me pareceu, pelo que você disse, que para você já está bem adaptado, né? Mas o que você pensa sobre isso, assim? Porque o home office, ele já existia, enfim, até nem sei, eu acho que o termo aí nem é esse, né? Ué. A- Aqui em francês chama télétravail, que a tradução literal é teletrabalho. Uhum. Então mas chama home office também, não tem Já, problema. tá. Tá, não, é que eu acho que alguém tinha me dito que nos Estados Unidos tinha chamado de outra coisa. Mas enfim, não importa. É, mas acabou, já existia, enfim, em alguma medida, mas com a pandemia teve que existir, mas Uhum. em uma medida maior. E a gente percebe já, não só no Brasil, mas em alguns outros lugares, um arrefecimento, algumas empresas voltando um pouco atrás, né? Uhum. Como que tá aí? Primeiro, como que tá isso para você e como que tá isso aí de um modo geral, assim? Algumas empresas aqui estão pedindo que as pessoas voltem pelo menos uma vez por semana para o escritório, mas depende muito. Algumas empresas têm esse movimento. A minha empresa, felizmente, não teve, e é uma massa de funcionários muito grande. Onde eu trabalho, de funcionários de IT mesmo, de tecnologia da informação, nós devemos ser uns 10 mil, e então imagina, seria impossível coordenar a volta de 10 mil pessoas, até porque, no princípio, mesmo as pessoas de TI, elas trabalhavam no escritório. Com a pandemia, essas pessoas migraram, né? As pessoas de atendimento, TI e tal, migraram todas para casa. O que aconteceu? Muitos prédios que eram de aluguel, eles ficaram praticamente 3 anos sem nenhum uso.
Então, a maioria desses prédios, o contrato de aluguel já foi quebrado, né, sempre numa tentativa de reduzir custos. Então, não existe hoje nem espaço físico. Mesmo se quisesse convidar todo mundo para voltar para o escritório, né, fisicamente não existe hoje essa possibilidade. Alguns dias por semana, talvez, no nosso caso, talvez uma vez por semana, talvez, é difícil dizer. No meu caso, eu acho que é profissionalmente a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Eu acho que de todos os aumentos de salários e bônus e tudo mais que eu tive na minha vida, nada valeu tanto quanto trabalhar em casa. Porque aumentou a minha qualidade de vida, aumentou a minha tranquilidade, não perder tempo no trânsito, poder realmente ter foco, me concentrar nas minhas demandas, poder mergulhar de cabeça quando eu preciso fazer alguma coisa. Foi libertador, eu posso ficar mais tempo com meu bichinho de estimação, eu posso sair com ele de manhã, eu posso sair com ele no horário do almoço, também a gente sempre caminha, a gente sempre brinca. Eu não teria adotado um cão, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar 100% do tempo presencialmente, né? Então, me permitiu uma flexibilidade muito grande, uma paz de espírito muito grande também. Então, eu sou muito, muito entusiasta do home office, gosto muito. Deixa eu te pôr um contraponto. Mas você não acha que, em alguma medida, isso acentua essa dificuldade que a gente está de conviver com gente? Talvez sim, talvez não. Será que no longo prazo isso não vai... Porque, lógico, quando eu digo a gente, nós passamos grande parte da vida convivendo, né? Então, eles têm lá um... Mas esse pessoal que já foi, essa geração que já vem dentro da rede social e já vem acostumada aí a lidar pouco com gente de verdade, né? Porque rede social, apesar das pessoas não lembrar disso, do outro lado é gente, né? É que as pessoas esquecem isso, né? E aí, o trabalho home office dá essa distanciada também, né? Porque você acaba convivendo só com quem você tem que conviver mesmo, né? Você faz lá a tua reunião, o Zoom, com quem você tem que conviver, né? Com quem você tem que falar, né? Mas aquela troca de experiência, às vezes, que acontecia ali com a senhora do café, ou com a pessoa na portaria, ou com aquela pessoa de outro setor, ela acaba se perdendo um pouco, né? Eu concordo contigo e acho que é muito cedo para emitir uma opinião se isso vai ser benéfico ou não para as novas gerações. Isso eu acho que na próxima vez, próximo podcast que nós falarmos, talvez daqui a alguns anos, né, a gente vai ter algum estudo, alguma conclusão sobre isso. Tudo é muito recente, tudo é muito prematuro ainda. Talvez isso sim afete as novas gerações, talvez essa super virtualização da vida, dos relacionamentos, né? Porque hoje em dia as pessoas se conhecem muito mais em aplicativos de relacionamento do que na vida real. Essa falta de contato no trabalho, talvez isso vá afetar, sim, a saúde mental das próximas gerações. No nosso caso, eu te diria que, pelo menos para mim, foi benéfico, porque, e sobretudo no Canadá, onde as coisas são muito separadinhas, né? Quem é vizinho, quem é amigo, quem é colega de trabalho é colega de trabalho, as coisas elas ficam em caixinhas. Então, não necessariamente por estar presencial que eu teria amizade com alguém ou que eu estabeleceria um laço com alguém, porque as coisas já estão estabelecidas. Se tu és meu colega de trabalho, nós seguiremos colegas de trabalho, nós teremos nosso limite. Existem assuntos os quais eu vou abordar contigo, existem assuntos os quais eu nunca vou tocar. Por exemplo, eu nunca vou te perguntar o que tu fizeste no teu final de semana, ou como é que foram as tuas férias, assim, de forma detalhada. Nunca vou perguntar se tu tens uma esposa, ou uma namorada, ou um namorado, né? Esse tipo de coisa não se aborda. Se a pessoa quiser falar do lado dela, se ela quiser comentar, o comentário ele é bem recebido. Mas não é o tipo de pergunta que se faça se tu tens filhos ou algo assim, né? Então, voltando pro meu ponto, eu nunca fui pro trabalho para interagir, então não é algo que me faça falta hoje. Não, super entendo. Na verdade, quando eu falei, a minha preocupação é mais com o outro lado, né? Nem com fazer amizade, não, sabe? É de ser exposto mesmo Sim.
coisas que, né, daqui a pouco... O imprevisível. Daqui a pouco, porque é aquele negócio, né? Eu vou falar contigo, eu me ajeito, eu me arrumo, eu vou lá falar contigo, Uhum, né? uhum. Na vida real, vamos dizer, é diferente, né? Com certeza. Mas voltando ao nosso assunto, e o mercado de trabalho aí no Canadá hoje, para quem chega de fora, assim, como que você enxerga? A pessoa arruma a colocação, não arruma, é fácil, é difícil, depende da qualificação, como é que é? Depende muito da área de atuação e existe uma diferença gritante com relação aos Estados Unidos também. Porque nos Estados Unidos, por mais que exista toda a questão de visto, documentação, quem chega nos Estados Unidos com a sua mochila, por exemplo, e procura um trabalho que seja na faxina ou na construção, de forma ilegal, a pessoa consegue encontrar, a pessoa consegue sobreviver. Aqui no Canadá isso não existe. Então, tu não vai conseguir nenhuma colocação, tu não vai conseguir nenhum emprego se tu não tiver os teus papéis. A vida aqui ela acaba se tornando muito mais complicada. Se tu não tem os teus papéis, tu não consegue nem consultar, tu não consegue tirar uma carteira de motorista. Então, a tua vida fica toda bloqueada aqui. Tu precisa estar regulamentado. Então, conseguir os papéis já é uma vitória. Tu nem conseguiste um trabalho, só de conseguir os papéis, o teu visto, a tua residência, já é um primeiro passo. Aí depois depende muito. Existe uma demanda muito grande por profissionais de tecnologia. Então, quem é programador, desenvolvedor, administrador de banco de dados, quem conhece também métodos ágeis, né? Aí eu digo tecnologia da informação, mas mais aquela parte de gestão de pessoas também. Quem conhece Safe, métodos ágeis, existe uma grande demanda. Existe uma grande demanda também por profissionais da saúde, por enfermeiras. Então, existem até programas para regulamentar o diploma de enfermeiras, por exemplo, da América do Sul aqui. Cabe lembrar que eu não posso ser enfermeira, por exemplo, no Brasil e vir trabalhar diretamente aqui. Eu Uhum. preciso validar o meu diploma e eu tenho que fazer alguns cursos para adequar a minha formação. Então, se eu era, por exemplo, enfermeira numa UTI neonatal, vou precisar fazer, e aqui eu tô falando, eu realmente não sei se é isso, essa quantidade de tempo, mas eu vou ter que estudar 6 meses aqui em francês, fazer algumas provas para me certificar que eu posso trabalhar com esse público da UTI neonatal. Médicos acaba sendo um pouco mais complicado, eu acho que é uma validação de mais ou menos 2 anos. Uhum. Então, tu pode usar o teu diploma, mas precisa te certificar aqui de acordo com as práticas canadenses. Mas existe também muita demanda. Então, basicamente, saúde, profissionais de TI e também, não posso esquecer, profissionais de usinagem. E as pessoas do Brasil são muito bem-vindas aqui. Dizem que o brasileiro tem uma preocupação muito grande com metrologia, qualidade e tudo mais. Então, torno, CNC, e mesmo torno manual, fresadora, essas máquinas de transformação de aço, existe muita demanda para profissionais com essas competências aqui. Interessante. Eu te perguntei um pouco ali atrás, de quantas horas você trabalhava, porque eu queria chegar num ponto, enfim, aí acabou indo para o outro lado. Mas o que eu queria te perguntar é se você percebe a cultura do trabalho aí mais parecida com o europeu ou mais parecido com os Estados Unidos? E o que eu quero dizer com isso? Contextualizando a minha visão, né? Também pode estar errado, mas assim, o europeu vê mais o trabalho como uma parte lá da vida, que é o trabalho, enfim. Mas nos Estados Unidos essa coisa de trabalho ela é levada a um nível um pouquinho maior, né? Eu percebo isso inclusive com quem vai para os Estados Unidos, que trabalha muitas horas, enfim, aquela coisa de um pouco mais, talvez, eu não quero usar um termo porque cada um, né? Mas assim, o trabalho tendo uma relevância um pouco maior do que o europeu, assim, na sua vida. O Canadá se situa como, assim, nessa cultura? O Canadá é muito mais europeu. O Canadá, o trabalho, ele é uma parte, uma caixinha da tua vida. Mas as pessoas, elas têm
hobbies, as pessoas elas fazem a renovação da própria casa, e alguns por uma questão financeira e escassez de mão de obra, porque é super difícil encontrar alguém que pinte tua casa, por exemplo, mas alguns porque realmente gostam e porque aprenderam isso com o pai e tem a sua garagem, tem as suas ferramentas. Quem gosta de bike investe tempo na sua bicicleta e faz a manutenção e troca a roda e lubrificação, enfim. Então, as pessoas têm muito forte isso, a cultura de ter hobbies. E eu percebo, pelo menos onde eu trabalho, que isso é muito respeitado. Existe muita flexibilidade também. Por exemplo, tô doente. Onde eu trabalho atualmente, eu tenho um número limitado de o que a gente chama de congé maladie, que é férias por doença. Então, caso amanhã eu acorde indisposta ou com dor de cabeça, eu vou escrever uma mensagem no meu Teams dizendo: olha, pessoal, estou doente, volto amanhã, vou avaliar a situação amanhã. E isso vai ser muito bem compreendido. Eu não preciso. Existe muita questão da confiança aqui. Eu não preciso passar num médico, procurar um atestado, não preciso me justificar. Se eu preciso, por exemplo, ir num cartório, algo que eu vou fazer essa semana, inclusive, eu não preciso pedir para minha chefe. Eu comunico, eu aviso que eu vou ficar ausente de, sei lá, 8 horas da manhã até às 11 e tá tudo bem. Se o meu trabalho for feito, as minhas demandas forem feitas, não tem problema nenhum. Eu não preciso nem dizer que eu vou trabalhar essas horas que eu, entre aspas, perdi, que eu vou fazer em outros dias, porque isso já está suposto, né, como é que eu posso dizer, na cultura comum, no entendimento comum, que todo mundo é honesto. Se tu teve um imprevisto na tua vida, ou se tu teve um compromisso, ou um médico, tá tudo bem, é a tua vida. Tu vai fazer essas horas um pouco mais tarde e a gente confia em ti. Existe abuso? É a questão que a gente sempre se pergunta, né? Pessoas que vão colocar atestados lá, infinitos, que vão. Existe. É raro, é bastante raro. Eu já vi casos de pessoas que ficam doentes sempre quando é uma segunda-feira ou uma sexta-feira onde faz muito sol e tá quente. Acaba se tornando um pouco uma anedota, assim, acaba se tornando um pouco pitoresco, assim. Mas é muito raro. Normalmente as pessoas, elas são muito confiáveis e se a pessoa realmente ela tá doente, a empresa vai respeitar o tempo dela, o tempo de convalescência, e quando ela voltar, todo mundo vai desejar que, bom retorno, espero que tu estejas bem e assim, vida que segue. Mas ninguém vai perguntar, por exemplo, ai, Wesley, eu percebi que tu estava ausente ontem, aconteceu alguma coisa, foi no médico, era o quê? Era uma gripe? Era o pulmão? Era dor? Ninguém vai chegar nesse nível de detalhe. As pessoas vão perguntar no máximo, que bom que tu voltou, tá tudo bem? Tudo bem. Então, pronto. Wesley, tem que te falar de tal demanda. E assim, a vida segue. E você coordena pessoas aí? Eu coordeno Outras de pessoas? certa. Sim, eu coordeno pessoas e eu coordeno entregas também. Onde eu trabalho, nós entregamos aplicações para a parte dessa instituição financeira. Nós somos a parte mais profunda das aplicações, então, digamos, o cérebro das aplicações. Se alguém quer fazer, por exemplo, uma poupança conosco, ela vai encontrar alguém lá na ponta, no atendimento dessa instituição financeira, alguém que vai usar um software para fazer essa poupança. Vai pegar os dados dessa pessoa, vai pegar o dinheiro dessa pessoa e vai colocar numa poupança. Existem equipes que vão fazer toda aquela interface bonitinha, as telas, né, o aplicativo, o botão, né, que vão fazer todo esse acabamento do software. Eu estou na parte mais escondida, a parte realmente do cérebro, que vai dizer que aquela pessoa é a pessoa X, que tem a conta Y, que mora em tal lugar, então que vai concatenar esses dados e que essa poupança, né, estando lá salva durante tanto tempo, vai dar um juro de X, que vai ser o lucro dessa pessoa. Então eu tô na parte realmente da calculadora, a parte que ninguém vê, né? A parte que mais dá problema, mas é a parte que tá lá escondida lá mesmo, que é o back-end que a gente chama. E como é que é para você coordenar pessoas? Quer dizer, ou como é para elas? Como é para elas, você não é, você pode for, né? Mas saber não dá para saber. Mas como é essa relação de você coordenar pessoas, inclusive, que são nativas, são daí? Eu te diria que é muito tranquilo, sobretudo onde eu trabalho é um lugar muito multicultural, eu acho que são mais de 70 nacionalidades.
Então é gente realmente do mundo inteiro. Na minha equipe, eu posso dizer que metade são canadenses e a outra metade são imigrantes. Então, é uma comunicação muito tranquila. As pessoas elas estão acostumadas também a muitos sotaques diferentes, como é muito multicultural. Não existe aquele problema de dizer, nossa, que sotaque é esse? Eu não te compreendo. Existe sotaque da América do Sul, as pessoas que falam espanhol, que acabam tendo um sotaque um pouco diferente do brasileiro. Sotaque brasileiro, sotaque dos países do Maghreb, ali, daquela África subsaariana. E as pessoas conseguem entender e a gente se comunica com muito respeito e muita tranquilidade também. Então, nunca sofri nenhuma discriminação no meu ambiente de trabalho por ser brasileiro ou por ter um sotaque. Eu lembro até que a primeira coisa que eu disse quando me apresentei para a equipe foi: eu peço desculpas pelo meu francês, caso vocês não entendam alguma coisa, por favor, me corrijam. eh, Peçam que eu repita. E eu lembro que todo mundo ficou um pouco assustado quando eu falei isso, porque absolutamente ninguém diz isso. As pessoas supõem que todo mundo vai ter compreensão, que vai respeitar o sotaque alheio, e a gente acaba vivendo em harmonia, digamos assim. Legal. Eu vou chamar mais um intervalo para a gente voltar e encerrar com calma. É, Vocês fiquem aí, 2 segundinhos, a gente já volta. Então voltamos e agora eu vou tentar te fazer umas perguntas assim que não pode faltar para a gente encaminhar já pro fim. A gente estava falando e eu não quero perder o fio ali do final. A gente estava fazendo uma comparação assim da questão da relação com o trabalho. Então, para amarrar, você acha que aí no Canadá a relação com o trabalho é mais saudável, inclusive, do que a relação aqui no Brasil? Com certeza. O lado humano, sobretudo, no Brasil, eu lembro de ter que pedir autorização para o meu superior, para quando eu pudesse tirar férias. Eu tinha que ter um colega que fosse meu backup, tinha que negociar com esse colega que ele deveria aceitar. Eh, no meio onde eu trabalho hoje, não posso dizer que todo o Canadá é assim, mas as experiências que eu tive é muito mais flexível. Eh, a gente não está na pré-escola, onde a gente tem que pedir autorização para ir no banheiro, assim. Precisa de férias, precisa de um tempo para ti, tu simplesmente tira. O que importa é que teu trabalho esteja bem feito. O fato das pessoas também respeitarem, como eu disse, essas caixinhas de trabalho e vizinhança, isso acaba facilitando muito, porque eu percebo que existe um número muito menor de conflitos humanos no local de trabalho, muito menos aquilo que a gente chama a popular fofoca, aquela conversinha de corredor, que as pessoas acabam falando de alguém ou escolhendo um bode expiatório para falar daquela pessoa. Isso não existe. Os feedbacks são muito mais transparentes também. Na nossa equipe, a gente implementou o que a gente chama de feedback 360, no qual tu pode falar dos teus pontos a melhorar, as pessoas falam abertamente o que tu deveria melhorar, de uma forma muito tranquila, muito doce, muito educada, mas se tem essa transparência, né, para falar de problemas e para resolver isso. Não vai ser aquela conversa no corredor que uma pessoa vai falar mal da outra, que fez um trabalho mal executado, e que as duas vão ficar falando de uma terceira que não está ali. Aqui existe muito mais transparência, muito mais abertura. Eu fiquei imaginando aqui uma reunião dessa de feedback. Talvez não saísse ninguém inteiro da sala. Talvez. Fight! É verdade. Eu acho que ainda está longe essa maturidade, assim, de chegar. Outra coisa que eu queria te dizer, assim, você falou da questão de se adaptar e aceitar um pouco a cultura local e comprar mesmo essa ideia. Mas quando te faz falta o Brasil, as pessoas, assim, se é que te faz falta, como que é essa relação, assim, Bertinho?
Eu nunca tive um círculo de amizades muito grande, mas sempre tive poucos amigos e bons, então eu com certeza sinto falta dessas pessoas. Sinto muita falta da minha família também. Tenho um vínculo muito forte com os meus pais, com a minha mãe, inclusive falo com ela todos os dias, várias vezes por dia, né? Hoje em dia a gente tem a sorte de poder contar com plataformas, né, de troca de mensagens e a gente, com as redes sociais também, a gente consegue manter esse contato. Claro que não é a mesma coisa, né, que estar em pessoa, que estar próximo, né? Às vezes eu quero um abraço e eu não tenho esse abraço. Mas é o preço, né, a pagar quando a gente é imigrante. Então, eu sinto falta, sim, sinto falta da culinária brasileira, sinto falta da família, sinto falta dos amigos. Mas tento viver também o lado bom de morar aqui no Canadá. Para quem está nos vendo e ouvindo assim, e você tivesse que dizer por que ir, o que você diria? Qualidade de vida, remuneração, tranquilidade, paz de espírito, eu acho que isso nenhum dinheiro compra. Então, existe também um degrau muito menor com relação à desigualdade social. Então, as classes são muito mais próximas. O salário de um analista vai ser muito próximo de um salário de um gerente. Essas possibilidades vão ser diferentes, mas não existe aquela coisa de ter alguém ganhando, recebendo um salário mínimo e alguém recebendo 15 ou muito mais, às vezes, 30, 40 vezes aquele salário mínimo para estar numa posição hierarquicamente mais alta. Então, vale a pena viver esse sonho. Existem muitos percalços, muitas dificuldades, muita saudade, mas quem busca qualidade de vida, eu recomendaria tentar dar uma chance para algum país no exterior. E por que não ir? Se você é muito apegado às suas raízes, à sua cultura, ao conforto, à comodidade que às vezes você tenha, que seja com a sua cabeleireira, por exemplo, que você adora o trabalho dela, ou com o feijão e arroz da mãe, que vai fazer falta, não venha. Se não for para ter essa separação e para encarar realmente um mundo novo, não venha. Se você é muito apegado à família, também não venha, porque você vai sofrer demais. Se você, por exemplo, não abre mão de ir em bons restaurantes 2, 3, 4 vezes na semana, ou pedir o seu, enfim, sua plataforma lá de entrega de comida, não venha, porque aqui não é tão acessível, não é tão fácil e também não é tão bom. Por exemplo, com relação à comida, né? A culinária brasileira é imbatível, não tem comparação. Adoro a comida do Brasil. Então, não venha. Se você é muito apegado, não venha. Fique no Brasil. Como que o canadense enxerga o brasileiro? Eu sei que você falou de passagem, mas eu queria que você falasse. Qual é a visão do Canadá? Não só sobre o brasileiro, sobre o Brasil, assim, qual é o... Da mesma forma que o Brasil tem pouquíssima informação, do Canadá, o contrário também é verdadeiro. Então, pouca informação chega com relação ao Brasil. O que eles conhecem favela, né, que essas aglomerações residenciais lá do morro, eles conhecem. Eles conhecem o carnaval, eles têm o sonho, muitos deles têm sonho de viver o carnaval na Sapucaí, então falam muito. Dizem que o Brasil é um país muito exótico para eles, é uma coisa Uhum. fora do comum, assim como eles dizem que a Tailândia, que as Maldivas são exóticas, que Bali é exótico, o Brasil para eles também entra no hall de países exóticos e, de certa forma, eles têm razão, porque a gente tem praia, a gente tem montanha no Brasil, a gente tem mil opções turísticas. Eles têm uma certa noção da culinária, assim, por alto. A comida de vocês é muito boa, mas não sabem o que é a nossa comida e não sabem que nós temos um prato típico por estado, às vezes até por cidade, não tem essa noção. Eles também acabam não tendo noção
que cada região geográfica acaba tendo uma cultura praticamente diferente no Brasil. O Brasil é um país muito grande, né? Então não dá para dizer que o comportamento da pessoa do Sul vai ser o mesmo comportamento da pessoa do Nordeste, por exemplo, né? Nós temos qualidades, características diferentes. Mas eles têm, em geral, uma ideia muito boa. Um país quente, sol, pessoas gentis, pessoas que estão sempre de bom humor. Eu tenho até alguns colegas que dizem, nossa, Gabi, eu nunca te vi de mau humor. Eu digo, tipo, claro que vocês já viram. Não, mas a gente não consegue perceber, porque brasileiro, tipicamente, né, tá de bem com a vida. Mesmo que a gente esteja numa situação complicada, a gente tá tirando sarro disso, né? Fazendo graça da desgraça. Mas eles têm, em geral, então, uma ideia boa, uma ideia positiva, mas bem superficial. Eles não conhecem muito do clima, da geografia, da culinária, dos artistas. Ninguém conhece a Anitta aqui, por exemplo. É mesmo. Ninguém não tem nem ideia de quem seja a Anitta. Ok. E o Brasil é um destino, assim, para eles, de férias, de viagem, assim, ou não? Gostariam, mas eles dizem que é muito perigoso e tem muita preocupação com relação à segurança, com relação à carteira. É, infelizmente, o tipo de notícia que eles acabam Uhum. recebendo é turista sul-africano se perde com um carro, entra na favela e é morto, né? Então é esse tipo de notícia que é exportado para cá. Então eles acabam tendo uma visão muito ruim. Alguns já foram até em contexto de trabalho, foram para São Paulo, foram para o Rio para fazer entrega de algum projeto, por alguma relação comercial, mas são pouquíssimas as pessoas do meu círculo que já foram para o Brasil. E aí eu decidi, eu vou para o Canadá, tá? Resolvi que vou seguir minha carreira no Canadá. Se você pudesse me dizer uma coisa para eu fazer, qual seria? Faça isso, Isso. não deixa de fazer. Bom, duas coisas, na verdade, que são imprescindíveis. Dependendo de onde você queira ir, né, que seja para a parte que fala inglês ou para a parte que fala francês, estude essa língua. Estude isso como se não houvesse amanhã. Não tenha em mente que, eu falo, eu arranho o inglês, eu me viro, porque esse inglês não vai ser suficiente para você trabalhar, para você passar numa entrevista. Então, estude com vontade, faça um intercâmbio, coloque muito esforço na língua. E outra coisa que eu diria também, faça o seu pé de meia. Se quer vir para cá, venha, economize. Qualquer coisa que custa muito caro, que seja para dar entrada numa casa, para comprar um carro, o que for, né? Existe a diferença da moeda canadense para o real, né? Que acaba não sendo tão valorizado. Então, faça suas economias, guarde seu dinheirinho, porque para alavancar a sua vida no Canadá, você vai precisar desse dinheiro. E que você imagina que é esse valor, Gabi? Mas esse valor depende muito de como você vem para cá. Se você vier para cá estudar, por exemplo, hoje em dia eu diria em torno de uns 250 mil, 300 mil reais. Para conseguir se estabelecer aqui, para, digamos, para todo o teu período, né, da tua graduação, do curso que tu fores fazer, para tu poder te bancar sem trabalhar, pagando teu aluguel e comendo, tendo uma vida média, não uma vida com muitos gastos, mas uma vida correta, acho que em torno de 250 mil, 300 mil. Tá, mas e se eu vou, eu já me formei aqui, eu vou numa situação parecida com a que você foi, assim, quanto que você acha que seria um valor para a pessoa, sei lá, se garantir uns 2, 3 meses até lá fazer a roda girar? Uns 2, 3 meses, talvez uns. O problema é que os teus gastos iniciais aqui acabam sendo muito grandes. Te diria que uns 40 mil reais. Difícil fazer essa conta hoje em dia, com toda a inflação que existe. Mesmo aqui no Canadá, a gente está sofrendo bastante inflação, né? É mundial esse fenômeno. Uhum, uhum. Então, talvez em torno de uns 40 mil, porque o começo sempre é muito difícil, né? Porque tu chega aqui com as roupas do Brasil, por exemplo, que não vão servir no inverno canadense. As tuas botas do Brasil, os teus casacos, eles não vão servir. Então, a primeira coisa que tu faz é o quê? Procurar um bom casaco. E o bom casaco vai estar na faixa de uns 250 dólares. Isso numa conta rápida são 1.000 reais. Então, um casaco, 1.000 reais já.
uma bota mais ou menos nesse valor, uns 150, US$ 200, né? E a conta vai, né? O céu é o limite. E voltando lá para minhas perguntas, o que não fazer? Em que aspecto? Eu decidi ir, você me deu 2 dicas do que fazer. Olha, tente falar língua e tente juntar um dinheiro para vir. E o que eu não devo fazer? Eu vou ser um pouco redundante, e isso tem a ver também com o meu ponto de vista, né? De não tentar recriar um Brasil onde não existe o Brasil, onde a cultura não é a mesma. Então, se vier para cá, esteja aberto a uma nova cultura, uma nova mentalidade. Não julgue as pessoas, porque às vezes a gente acha que a nossa verdade ela é absoluta, né? A gente talvez saiu do Brasil, não teve contato com outras culturas, chega aqui e diz: Nossa, o Brasil é muito melhor, aqui eles não fazem nada direito. Então, não faça isso. Por mais que sim, eu concorde que no Brasil nós fazemos muitas coisas boas, não venha com essa mentalidade de julgadora que tente se adaptar, tente ser benevolente com as pessoas, tente ter paciência também, porque não existe um mundo perfeito, né? Sempre vai ter um lado bom e um lado ruim, não importa onde a gente vá. Me fugiu a pergunta. Vou lembrar. Me fugiu por um segundo. Quando me foge, ela me foge pra sempre. Fugiu por um segundo. A minha próxima pergunta. Voltou. Brasil só a passeio? Como que é isso na tua cabeça? Assim, nunca mais? Nunca mais é tempo. Eu, eu sou muito flexível, eu nunca digo dessa água não bebo, porque, como diz aquele dito popular, né, não gospe pra cima que te cai na cara. Então, não tem muito como prever o dia de amanhã, mas com o que eu Mas vejo minha pergunta hoje. está mais ligada a desejo do que circunstância, né? Ah, não, desejo. Com o podcast. Não, desejo é zero. Você, porque eu acho, né? É o que eu digo, né? Tem certas coisas que eu não gostaria de trabalhar, por exemplo. Mas na necessidade, né? Não, a gente dá um jeito. Mas por vontade. Não, nenhuma. Zero. Vontade negativa. Não tá no teu Eu plano. me sinto. Não passa pela sua cabeça. Nem pensar. Claro que eu sempre penso se acontecer um imprevisto, não sei, uma guerra, um problema com algum familiar, né? Eu sempre abro uma exceção para esses casos, mas não faz parte dos meus planos. Se depender de mim, eu volto para passeio para ver minha família, meus amigos, mas eu tenho a minha casa aqui, tenho a minha realidade aqui, eu vou continuar aqui. Eu tenho a minha cidadania, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou brasileira, mas também sou canadense, então aqui é meu lugar. Eu disse que eu ia te perguntar isso mais por fim. Então, hoje, 5 anos depois, você conseguiu a cidadania. Vocês conseguiram, né, a cidadania. Uhum. E não vou dizer que é rápido, porque para ti não deve ter parecido rápido, mas para quem está de fora parece rápido, né? Em 5 anos você Mas com certeza conseguiu a cidadania. foi bastante rápido. Eu conheço alguns casos, algumas pessoas que estão aqui há 8, 9 anos e que ainda não têm a cidadania. Então, foi realmente um tempo bom, um tempo recorde. Claro que pra gente pareceu uma eternidade, né? Enquanto a gente não tem a cidadania, a gente fica pensando, eu estou legal nesse país, mas talvez amanhã eu possa não estar, ou talvez o meu papel, né, a minha residência, ela possa expirar, e como é que eu vou fazer? Eu tenho a minha casa aqui, então são muitas dúvidas, né? A cidadania, ela não muda praticamente nada da minha vida, mas ela me traz tranquilidade. Ela me traz saber que eu posso ficar aqui o tempo que eu quiser. Sim, enfim, né? Aí você tem os direitos de qualquer um que está aí, né? Como que funciona assim? Eu não quero alongar muito mais, mas você vai falando e eu vou lembrando. Como que funciona aí a questão de aposentadoria? Tem, não tem? Como é que é assim essa questão aí? Existe uma aposentadoria, a cada mês a gente, que termo posso usar, a gente cotiza, não sei se fala isso em português,
A cada mês a gente paga muito imposto e a gente paga um regime de renda, uma aposentadoria. Algumas empresas, elas têm até uma aposentadoria, uma previdência privada, Uhum. onde eu trabalho, né? Eu pago, então, a aposentadoria governamental e pago um fundo também de pensão, é uma porcentagem do teu salário, pode ser de, se não me engano, 2% o céu é o limite, acho que uns 15%, não lembro Uhum. o número exato, que você pode colocar esse dinheiro como se fosse uma poupança, né? E ele fica lá rendendo. E o rendimento é bem bom. Mas é um dinheiro que você não pode tocar. Não é como se fosse, por exemplo, na verdade é um pouco parecido com o FGTS, que quando você vai comprar uma casa, você pode usar ele para dar entrada, mas aqui eu diria que é um pouco mais rigoroso para ter acesso a esse dinheiro. Ele fica realmente bem guardado lá para tua aposentadoria. Se precisar numa emergência, consegue tirar, mas são vários procedimentos, é um imposto muito alto a pagar também. Então as pessoas costumam realmente deixar lá aquilo que elas não vão usar, que elas vão usar na sua aposentadoria mais tarde. E tem uma cultura de se preocupar com isso, assim, de realmente fazer essa aplicação para o futuro. As pessoas têm essa preocupação culturalmente, assim. Eu acho que tem um pouco mais do que no Brasil, existe um pouco mais de planejamento, porque no Brasil eu via alguns casos assim, é muito imediatismo, a vida é hoje e amanhã Deus pertence, né? Aqui as pessoas têm, sim, essa questão de fazer sua poupança, de guardar dinheiro, é, mas são realidades diferentes, né? Porque eu não posso comparar, por exemplo, o meu sucesso e o meu dinheiro na poupança com o dinheiro na poupança de alguém que é um canadense. Aqui acontece muito de os pais ajudarem na entrada da casa das pessoas, porque aqui quando o dinheiro ele é dado como herança, tu precisa pagar impostos com relação a essa herança. Uhum, Se tu uhum. for dar entrada numa casa, por exemplo, para o teu herdeiro, é praticamente isento de impostos. Então, muitas pessoas têm a sua primeira casa, que custa, digamos, eh, 300 mil dólares, 100 mil elas vão ganhar, né, do pai e da mãe. Então elas já começam com uma hipoteca mais baixa, a vida delas acaba sendo um pouco mais fácil. Eu não vou desmerecer não vou dizer que elas não mereçam esse dinheiro, não vou desmerecer os pais que lutaram por isso, mas acaba sendo um pouco diferente do contexto de uma pessoa que pegou todas as suas economias e foi morar num país, né, de fora. Então, mas existe, sim, essa preocupação com uma aposentadoria com pé de meia no futuro. Eu dei uma risada aqui, mas até para contextualizar o pessoal não achar que eu dei risada da cara. É porque até no episódio, eu não sei se vai ser o anterior ou o próximo, enfim, não sei a ordem, mas o que eu gravei antes, o meu amigo que está nos Estados Unidos, ele tem uma empresa de reforma, sabe, de casa. Ah, que legal. E aí a gente entrou nesse assunto. Quando você falou o preço da casa, tem uma coisa que a gente sabe é o preço da casa no Canadá, né? Ah, Porque tá. na pandemia a gente passava um dia vendo aqueles programas aí que as pessoas compram e vendem em casa aí, sabe? De renovação. Por isso que eu ri, porque eu lembrei que eu falei isso com ele e agora você falou o preço da casa, eu falei, eu sei o preço da casa. Eu não tô te mentindo, tá? Você tem uma base de valores. Mas, Gabi, assim, para encerrar, não sei se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem que você queira passar, que você acha importante, enfim, fique à vontade. Eu acho que nós abordamos os pontos mais importantes, né? Como surgiu essa ideia, como eu vim para cá, quais são as diferenças culturais, quais são os desafios, o que fazer, o que não fazer. Eu acho que, bom, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou ter o prazer de responder aqui nos comentários, né? Não sei em que plataforma vocês estão assistindo, mas sintam-se muito livres para entrar em contato com Wesley e me contactar por consequência. Se eu puder ajudar com alguma coisa, me coloco à disposição. Gabi, assim, não tenho palavras para agradecer aí sua disponibilidade, ter tirado esse tempo aí para bater esse papo e para talvez, quem sabe, ajudar alguém aí que tá com isso na cabeça, eu tenho dito nos outros episódios, mais do que mudar de país, ou mudar de cidade, ou mudar de estado, enfim,
eu acho que a gente presta um pouco de serviço para quem está pensando em mudar, né? Para quem está pensando em Mesmo. mudar qualquer coisa na sua vida, porque mudança é um processo, né? E para cada pessoa é diferente. A gente percebe aqui nas conversas que as dores, os benefícios, eles são diferentes e na visão de cada pessoa. E, lógico, por enquanto eu conversei com uma pessoa de cada país, então também não conversei com pessoa ainda do mesmo país para ver se os sentimentos são parecidos, mas nosso objetivo é esse, né? Se a gente conseguir facilitar a vida de uma pessoa que seja, já vai tá feito o serviço. Quem sabe esse não é um empurrãozinho, né? Aquele empurrãozinho que faltava, aquele estopim. Exatamente. Porque a gente está contando histórias aqui de pessoas que deixaram tudo para trás para recomeçar e num lugar que fala outra língua e que tem outros costumes, outro clima, outra comida, outro tudo, né? Então, de repente, Exatamente. você está pensando aí em só mudar de emprego, né? E eu acho que mostrar essas histórias aqui pode realmente dar um empurrãozinho e mostrar que daqui a pouco o que você está querendo mudar pode até ser mais fácil do que você pensa. Agora, se você Com quer certeza. fazer como a Gabi e ir para o Canadá, você agora já sabe um pouco mais, né? A Gabi está lá há 5 anos, hoje ela está naturalizada, tem cidadania, tem sua casa, tem seu emprego, tem seu cachorro, está lá estabelecida. É uma história de sucesso. A gente fica feliz de ver uma pessoa que é tão dedicada e que fez por merecer e que está feliz e está bem. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Se gostou muito, mas só se gostou, aí você volta semana que vem com outro personagem, outra história. Se você não gostou nem um pouquinho e chegou até aqui, psiquiatra. Ficar 1h30 sem gostar merece um estudo. Mas se não gostou, aí indica pro inimigo, porque aí você não é obrigado a passar essa raiva sozinho, né? Tem algumas pessoas que são masoquistas, né? A gente nunca sabe, né? Tem gente que gosta de sofrer, daqui a pessoa ficou até o final e sofrendo, mas estava gerando um prazer, né? Mas isso é espaço para um momento psicologia, a gente vai ter essa ocasião. Foi um prazer, Wesley. Muito obrigada pelo convite. Adorei estar aqui. Prazer foi todo meu. Eu ia esquecendo, que agora tem esse negócio de vídeo aqui, então você segue por aí, aperta o sininho, enfim. Pra gente é importante para o conteúdo chegar a mais pessoas e poder ajudar de alguma forma. Meu nome é Wesley Mello, eu espero que você volte semana que vem, porque se você voltar, aí não serei mais só eu, seremos eu, você e as circunstâncias. Muito obrigado, uma boa semana, fique bem e até mais.